Olá, eu sou Cristiane Souza, sou autora de literatura para gente miúda e tenho uma experiência de mais de 25 anos com aulas particulares. E o objetivo desse canal é ajudar você, pai, você, mãe, a alfabetizar o seu filho em casa, mesmo que você não tenha nenhuma experiência anterior com o ensino e que não tenha muito tempo para isso. O tema de hoje é apresentar para você uma tática infalível que vai sim promover que você alfabetize o seu filho em casa, mesmo com pouco tempo e ainda num curto espaço de tempo, mesmo você fazendo apenas um encontro na semana com ele, apenas um encontro de aula por semana. Tenho certeza que com essa tática infalível você vai alfabetizar. Vamos lá então? Deixa eu apresentar para vocês aqui o canal. Toda semana tem 2 vídeos novos para você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve aqui que toda semana tem 2 conteúdos novos. E é claro, se você tem uma sugestão de conteúdo, coloca aqui nos comentários para mim, tá bom? Eu vou ficar bem feliz em poder lhe atender. Se eu não souber, com certeza eu irei buscar a resposta para lhe auxiliar, tá bom? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Uma tática infalível. Eu até já apresentei esse conteúdo, tem um vídeo aqui para vocês sobre isso, tá? A tática infalível é consciência fonêmica. O que é isso? Eu vou aproveitar para até esclarecer para vocês não apenas o que é consciência fonêmica, mas também o que é consciência fonológica e fonética. Muita gente confunde, inclusive profissionais de educação, gente. Então, consciência fonêmica, consciência fonológica e fonética são coisas diferentes. Uma faz parte da outra, mas não é a mesma coisa. A consciência fonêmica é nada mais do que o som das letras, o som de cada unidade fonêmica. Então, o som de cada unidade é o som de um fonema. Apenas isso, tá? Aqui tem um outro vídeo em que eu faço todos os sons, todos os fonemas para você. Então é bem importante que você veja esse outro vídeo também, tá bom? Não vou fazer todos eles aqui agora, até para não ficar repetitivo o conteúdo, tá bom? Mas veja esse vídeo depois. É um vídeo, se você já não viu, né? Que tem o som de cada fonema. Então, é o som de cada letra, certo? Só que é diferente de quando a gente fala de fonética. Fonética é quando eu tenho a grafia mais o som. É quando a criança consegue identificar a letrinha e o som, ou o conjunto de letras mais o som. E a consciência fonológica é quando eu consigo identificar partes de sons. Então eu tenho as sílabas, tenho palavras, tenho unidades, né? Eu tenho conjuntos de sons. Isso é consciência fonológica. A consciência fonêmica é um único som. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, boneca. O fonema de cada unidade de som é B, O, N, E, A. Boneca. Isso faz toda a palavra. A palavra como um todo, ou as sílabas, são conjuntos de sons. É a consciência fonológica. O fonema é uma única letrinha, um único som. Então, B, O. Essa é a consciência fonêmica. E aí, eu não tô nem falando de letra, tá? É por isso que a gente indica que você comece trabalhando rimas, trabalhando parlendas, trabalhando trava-línguas, cantigas de roda, tá? Que desenvolvem essa consciência dos sons. É quando a criança começa a perceber que aquelas palavras começam igual, que aquele som, ele é o mesmo que você utiliza para outras palavras. Então é reconhecer o som, tá? Isso é bem importante. E você pode dizer, nossa, mas o meu filho, a minha filha, ela tem dificuldade, né, de falar algumas palavras. Ela tem um probleminha de dicção. Garanto para você que a criança não conseguir reproduzir aquele som não vai impedir ela de ter a consciência fonêmica. Eu digo isso até por experiência própria. Os meus filhos, eu tenho um deles aqui que tem uma dificuldade de dicção bem específica, tá? E isso não impediu ele de ter um vocabulário bem amplo, de gostar de ler, de conseguir ler, tá? E de inclusive ter a consciência fonêmica, a consciência fonológica. Ele tem uma dificuldade de dicção. O som, essa consciência do som, ela tá muito mais ligada à audição, à percepção que se forma aqui no cérebro, tá? Então, por exemplo, V e F são 2 sons que se parecem bastante. Quando a gente olha a letra, são bem diferentes uma da outra, tá? Mas o som é muito parecido. O som V e F, V, F, V, F, V, F, é bem diferente, né?
parecidos. Então, vaca, faca. Olha só, daí não é à toa que a gente tem pessoas que falam vassoura em vez de falar vassoura, né? E é claro, elas vão escrever errado depois, mas isso é uma percepção do som. Então, mesmo que você tenha apenas um pouquinho de tempo por semana para trabalhar, se você trabalhar isso, trabalhar a consciência do som, o seu filho será rapidamente alfabetizado. Essa é a tática infalível. Realmente passa por ela. Daí as pessoas falam muito: ah, você utiliza o método fônico, você utiliza o método silábico. Gente, não existe método certo, tá? Não existe método errado. Todos eles fazem parte de um único método, que é a grande alfabetização. Então, a tática infalível é essa, é você trabalhar o básico, o mínimo mesmo, o básico. Sabe igual matemática básica? Não adianta você vir ali com a criança ou o jovem ou o adulto ter toda uma consciência, enfim, ele sabe fazer um monte de coisa, mas depois ele erra onde às vezes? Na matemática básica, é lá na base, não é? Então, esses conceitos que parecem que são muito simples, de unidade, de dezena, de regra de sinais, de conceitos, né, de sinais, de operações básicas, estes conceitos é que fazem toda a diferença na hora da criança resolver, na hora do jovem, do adulto, resolver uma questão prática na vida. Então, é a mesma coisa aqui com a leitura e com a escrita. Tem muito adulto, gente, que não é um bom leitor e que é, digamos, um analfabeto funcional porque não tem consciência fonêmica, tá? Ele não aprendeu, ele não conseguiu perceber a semelhança dos sons. E daí, com isso, ele fica com um vocabulário muito restrito e ele fica com dificuldade, às vezes, de entender muitos significados, muitas frases, porque ele é um decodificador de letras, né? Ele não é um decodificador de sons. E os sons é que trazem os significados aqui. Então, é bem importante você trabalhar isso. Essa é a tática infalível. Como que você pode trabalhar a consciência fonêmica? Você pode trabalhar a consciência fonêmica realmente sabendo os sons. Primeiro, você tem que aprender os sons, se você ainda não sabe os sons das unidades básicas, né, das letras. Então, você tem que aprender esses sons e treinar com a criança esses sons, tá? Então, treinando esses sons com a criança, mesmo com um único encontro por semana, eu garanto para você que você vai conseguir alfabetizar o seu filho em casa num espaço de tempo aí de 3 meses, às vezes até menos, tá bom? Então, parta disso, da consciência fonêmica, o som individual de cada unidade de som, de cada fonema, certo? Isso trabalhado, aí sim, você parte para uma consciência fonológica, que é a formação das sílabas, enfim. Como é que você pode trabalhar isso? Para trabalhar a consciência fonêmica, rimas, poesia, brincar de completar a palavra. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, vou, por exemplo, falar boneca, tá? Mas eu começo falando bem devagar todos os sons para a criança entender. Então, e ela completa. Ela pode completar com boneco, boneca, às vezes você tá só no bo e ela já começa bolo, bola, né? Então, começa a palavra e ela termina. Depois, você começa aquela mesma palavra de novo e ela cria outra. Ou você começa uma palavra e ela vai criando várias outras com aquele começo, tá? Então, essa é uma brincadeira que você pode fazer uma aula inteira só disso. Você vai, parece que não está fazendo nada, mas você está ajudando demais a sua criança no aprendizado da leitura e da escrita. Então, a gente começa primeiro por essa consciência fonêmica, parte para a consciência fonológica, que aí sim é a formação das palavras, a formação de frases, e concluímos com a fonética, que aí sim é a representação gráfica daquele som. Por isso que a escrita vem depois, tá? A escrita vem depois da leitura. Um bom leitor com certeza conseguirá escrever depois. Então a gente começa sempre assim, pela consciência fonêmica, depois pela formação, né, pela consciência fonológica e por fim a gente vai para a fonética, que é a representação gráfica dos sons e a apresentação dos alfabetos, enfim, ok? Então, mesmo que você tenha pouco tempo, que não tenha experiência nenhuma, essa é a tática infalível. Trabalhe o som de cada letra. Trabalhe o som das letras. E por isso que eu disse que não existe o método certo e o método errado. O método silábico nada mais é do que trabalhar na prática a consciência fonológica. Você pode brincar, por exemplo, com a criança de bater palmas a cada sílaba, né? Então eu vou falar aqui a mesma palavra que eu tô trazendo para vocês desde o início. Boneca. Boneca. Eu sei que são 3 sons
três grandes sons, três grupos, né, de sons e que vão formar as sílabas. Isso é consciência fonológica. Então, posso brincar desse modo. Música alia bastante isso, né? Você trabalha o ritmo e aí você já está trabalhando também o ritmo e os sons das palavras, tá? Quantas sílabas tem cada palavra, tá? Então, isso são etapas, são aprendizados, mas se ela dominar esse básico, que é o som das letras, o som, né, de cada fonema, dominar cada fonema, ela ainda não sabe o sinal gráfico dele. Ela ainda não sabe qual é a letra que está sendo representada. Não conhece nada de sílabas, não conhece nada disso. Mas você já deu aí para ela a base fundamental, que é o som, de cada unidade básica, tá bom? Então, essa é a tática infalível. Não vou ter tempo de trabalhar muita outra coisa, Cris. Eu não vou conseguir fazer aulas realmente com o meu filho. Trabalhe isso. Você já vai estar dando para ele o mais importante, que é a base, tá? Essa base é a fundamental, ok? E é claro, assiste o vídeo aí depois também, né? Para conhecer todos os sons das letras. Até nesse vídeo fica bem claro a diferença entre vogais e consoantes. Então, as vogais têm sons próprios, as consoantes não têm sons próprios nessas formações de conjuntos aí, de sílabas, de palavras, enfim. Espero ter sido clara para você, espero ter trazido para você aí realmente uma tática infalível, né? Ah, uma coisa, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte o vídeo, tá bom? Curte o vídeo, compartilha com mais pessoas e deixa o seu comentário aqui para mim. Não apenas de sugestões de conteúdos, mas até como feedbacks, né? Me traz aqui um retorno se você está gostando do conteúdo, se você está conseguindo aprender algo, tá? Se eu estou te ajudando de algum modo. E se eu não estou te ajudando de algum modo, me diz então o que eu posso fazer para te ajudar, tá bom? Que esse que é o objetivo mesmo do canal. Lembrando que hoje o objetivo foi esse, trazer uma tática infalível, bem enxuto, bem básico, bem compacto, uma tática infalível para você conseguir alfabetizar o seu filho rapidamente, mesmo com pouco tempo, mesmo sem experiência com o ensino. Veja o vídeo dos sons, tá? É o som das letras, o som de cada unidade básica, o som, o fonema. Ele é o pulo do gato. Com ele você consegue alfabetizar crianças com dificuldade de dicção, crianças que dizem que têm déficit de atenção, TDAH, enfim, não importa, tá? Você consegue sim alfabetizar aí na sua casa usando essa tática infalível, o som das palavras. Começar por aí, tá bom? Claro que depois tem toda uma sequência, mas comece por isso. Comece pelo som de cada unidade mínima, cada fonema. Simples assim. Um grande abraço para você. Curte esse vídeo, compartilhe e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá!